a gente vai falar um pouquinho de rotinas financeiras, tá? Ponto essencial ali para a gente fazer a condução do financeiro e até para a gente poder avaliar, né, se o nosso financeiro está sendo eficiente, se ele está conseguindo realizar tudo aquilo que ele precisa para o nosso dia a dia, tá? Então, como sempre, né, temos a minha apresentaçãozinha aqui, meus slides, onde a gente vai passar por alguns pontinhos, tá? Show de bola. Gente, quando a gente fala de rotinas financeiras, tá? Uh, alguns pontinhos, tá? Como a gente vai trazer aqui dentro, beleza? Trazer os conceitos, tá? O que é uma rotina, trazer a importância dela, algumas dicas e recomendações ali para a gente poder construir a melhor rotina para o nosso financeiro. Bola. Pessoal, então, primeiro de tudo, conceitos, tá? E aí eu trago dois conceitos aqui que eu acho que são muito importantes da gente diferenciar, tá? O que é um processo e o que é uma rotina, tá? E por que eu trouxe isso? Porque muito do dia a dia aqui, como a gente vai conversando com muitas empresas, a gente identifica que muitas vezes, sempre aquilo, né? Ah, meu processo não funciona, eu não consigo botar uma rotina, ou tenho uma rotina, mas no final parece que ela não serviu para nada. Por que isso, gente? Porque muitas vezes a gente confunde os dois, ou monta um e não monta o outro, né? Quando na verdade eles são coisas complementares, tá? Então o processo, ele é a sequência de passos e ações ali que a gente tem que fazer para garantir uma execução da demanda, para garantir um resultado final, né? Então eu tenho o meu processo do contas a pagar, eu tenho o meu processo do contas a receber, eu tenho o meu processo de cobrança, né? Então ele é uma sequência de ações ali muitas vezes complexas, né, que interagem entre várias áreas, que no final vão me trazer um resultado. E por outro lado, eu tenho as rotinas, tá? Que são as sequências de hábitos e atividades que eu vou fazer de forma recorrente. Então, o que eu vou fazer todo dia, o que eu vou fazer toda semana, o que eu vou fazer todo mês, para garantir o controle, né? Então, enquanto o processo ele é todo aquele desenho do que tem que acontecer para eu chegar do ponto A ao ponto B, a rotina vai ser a sequência e a ordem que eu vou executar essas demandas e com que frequência. Por isso que é muito importante a gente ter essa distinção e entender. Eu não preciso ter só um ou só o outro. Eu preciso ter os dois, né? Então a gente tem que ter os dois trabalhando em conjunto para que a gente chegue no final e garanta, primeiro, que o processo, né, o ponto A chegue até o ponto B e que essa rotina seja executada com a frequência correta para que eu chegue no ponto B no tempo correto. Tá? Uhum. Qual que é a importância da rotina, tá, gente? Aí às vezes a gente bate muito, frequência e tudo mais. Nossa, Lucas, mas eu nem me preocupo muito com isso. Por que a gente tem que ter rotina, tá? Ela é a rota diária que vai garantir o controle no formato ideal que você pensou para a condução do seu negócio. Então, se você tem que ter uma informação, se você tem que ter um controle, se você tem que chegar no dia 30 e saber quanto de inadimplência você tem, o que você tem a pagar no mês seguinte, o que você tem ali a receber para você poder fazer as cobranças, poder emitir as notas, você tem que ter uma rotina de controle disso. Porque é isso que vai garantir que chegando no dia 30, você vai ter a informação. Ponto muito importante de ter uma rotina desenhada e descrita também é que ela garante a transparência dinâmica ali da transferência de informação, né? Então, muitas vezes a gente vê o financeiro como uma área meio isolada da empresa. Na caixinha preta ali, ninguém pode saber o que está acontecendo, ninguém pode interagir com ele, porque senão vai vazar informação. Mas não, gente, o financeiro ele é uma área meio, né? Tudo vai começar em algum lugar, passar pelo financeiro e ter um resultado final. Seja isso um relatório, uma emissão de nota, uma cobrança, né? Mas tudo passa por ele e vai para outro lugar. A informação que a gente gera lá no comercial da venda tem que passar pelo financeiro para virar outra coisa. A informação da compra tem que passar pelo financeiro também. Se eu tenho uma rotina desenhada e eu sei quando que o meu financeiro tem que fazer esse controle, quando que ele tem que ter contato, eu consigo ver se essa transferência de informação está sendo um problema. E 90% das vezes, gente, rotina quebra porque tem alguma falha nessa transferência de informação. Facilita muito, tá, no processo de acompanhamento e atualização das metas e orçamentos.
Então, se eu tenho uma rotina de envio disso, se eu tenho uma rotina de atualização disso, fica muito mais fácil de eu acompanhar se eu estou dentro ou se eu estou fora do que eu tinha definido, né? Tudo aquilo que não é acompanhado, gente, vai ter erro no final, né? Então, eu vou furar orçamento, eu vou passar uma meta errada. Então, por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento. E traz previsibilidade e redução de erro, tá? Se eu tenho o costume de acompanhar, de estar sempre atualizando, até aquelas situações que são um pouquinho mais complicadas de prever, elas vão entrando dentro de um padrão e isso facilita a minha vida, né? Foi até o caso, como na primeira treinamento, né, trouxeram ali a questão de, Lucas, eu tenho um processo de recebimento que ele varia muito, depende de várias outras questões, eu não consigo ter certeza disso. Beleza, mas se eu tenho uma rotina do meu financeiro de acompanhar como que essas clientes estão andando, em que etapa que eles estão do processo, se o processo andou, se o processo está finalizando, eu consigo trazer o máximo de previsibilidade para dentro da minha empresa. E eu consigo reduzir o erro disso, né? E tudo isso por quê? Porque eu tenho uma rotina de acompanhamento. Todo dia, toda semana, alguém vai lá, vai olhar e vai ver. E como eu comentei, gente, é a principal forma de avaliar o desempenho do financeiro. Então, você sócio, você gestor que está aqui também, cara, financeiro é até difícil de você olhar e ver se o seu financeiro está sendo eficiente ou não, né? Porque às vezes isso está meio solto. Mas se eu tenho uma rotina desenhada, eu consigo ver. Então, isso aqui é um pouquinho da importância da gente ter uma rotina desenhada. E aí, gente, algumas dicasinhas e recomendações, tá? Como eu comentei, rotinas e processos andam muito de mão dada. Então, mapeie os seus processos primeiro para depois montar a rotina. A rotina ela serve para garantir que os seus processos estão sendo executados, como eu comentei, da forma e na velocidade que eles precisam ser feitos. Tá? E aí, como eu comentei, né, entenda a importância e a frequência. Né? Se é um processo de manutenção, né, atualização de dado, baixa, conciliação, isso é diário. Mas um relatório, uma atualização, um envio de algum documento, ele pode ser semanal ou mensal. Não precisa também ficar pedindo para enviar todo dia. Então é importante também, quando a gente for montar a rotina, entender qual que é a frequência que eu preciso dessa informação. Inclua os pontos de controle e delegue em etapas, tá? A gente sabe que às vezes é até difícil quando a gente fala de financeiro, da gente largar a mão de tudo. Mas você não precisa largar a mão de tudo. Entende ali onde que você precisa olhar para ver o resultado daquilo que está sendo feito. Coloca ali pequenos pontos de controle, uma reunião semanal, um envio de um relatório toda semana, de tantos em tantos dias, para você poder ver o que está acontecendo e qual que está sendo o resultado disso.